Antes de mais nada, queria realmente agradecer aí o convite para a participação desse evento. Para nós é muito importante realmente poder estar difundindo um pouco mais as tecnologias que estamos desenvolvendo aí nesses últimos anos, né? A Foz, principalmente, há mais de 60 e anos aí, tem trazido dentro do seu histórico, né, a área de leites, né, e laticínios, já desde os primórdios, né, então sempre fomos voltados muito para essa área de agronegócios, né, e nunca deixamos de focar, inclusive houve momentos em que investimos em outras áreas e voltamos novamente a focar dentro desse segmento que faz parte do nosso core business. Eu, na realidade, quando eu recebi o convite, eu fiquei até um pouco pensativo o que exatamente seria interessante apresentar para vocês, se seria importante fazer uma apresentação mais comercial, um pouco mais técnica. Em virtude disso, eu achei que seria bem melhor fazer um pouco mais técnica a apresentação e focar num único tipo de aplicação que nós temos, e não necessariamente em todas as aplicações que temos para o segmento de laticínios, né? Porque, na realidade, temos uma gama bem ampla nesse sentido. Temos desde os equipamentos de infravermelho próximo, que é o que eu vou estar abordando, temos também algumas situações, temos alguns equipamentos de FTIR, e também temos até a parte de análise de contagem de célula somática e bactéria total. Então, esse é o escopo que temos para dentro do segmento. Mas vindo exatamente para a parte mais técnica do infravermelho próximo, então o que eu estaria abordando hoje é exatamente um pouco mais em detalhe o porquê da utilização dessa tecnologia na área de leites, né? Então, que estaria abordando primeiramente uma pequena introdução aí à espectrofotometria, depois como que o NIR ele é interessante pela sua interação com as substâncias e aí por que é interessante a utilização dele em produtos lácteos e em produtos alimentícios em geral, né? Um pouco sobre diferenças mecânicas ou de apresentação do equipamento e amostra, nesse sentido. Um pouco de conceitos de calibração, visto que o infravermelho próximo, o NIR, ele é uma análise secundária, é uma técnica secundária para nós fazermos, ele não é uma metodologia primária de análise, mas sim uma metodologia secundária, então precisamos fazer referências diretamente a um método primário, e depois avaliações para definição de um sistema NIR de acordo com a aplicação que está sendo definida ali para a indústria. E o que nós temos de atualizações hoje que estamos difundindo para o mercado. Então, inicialmente, o que é a espectrofotometria? Ele é um efeito, né, causado, né, quando a gente olha o arco-íris, a gente vê ali aquelas cores, né? Isso nós só conseguimos enxergar porque existe um efeito da separação das diferentes frequências das ondas que são dos fótons ali que estão em movimento, e assim existe também uma outra relação, que é a relação que Einstein criou entre a frequência do movimento desses fótons, que tem diretamente uma ligação com o nível de energia. Isso é importante para nós porque essa energia acumulada, né, nessas diferentes frequências, ela vai ter uma atuação específica na estrutura molecular do composto. Então, nesse caso é onde nós temos os diferentes comprimentos de onda, e aí nós temos as diferentes regiões do espectro eletromagnético. Então, aí nós vamos ter desde raios gamas, indo até as ondas de rádio, aonde, quando nós temos frequências de comprimento de onda mais curtos, né, nós temos um nível de energia muito maior do que os comprimentos de ondas maiores, onde a energia é menor ali desse fóton.
Consequentemente, isso, como nós estamos falando de energia, isso tem um aspecto de impacto direto na estrutura molecular. E o comprimento de onda que nós vamos estar observando exatamente nos equipamentos de infravermelho próximo, eles são os comprimentos que estão compreendidos entre essa faixa de 780 até os seus 1.500 nanômetros. Deixa eu ver o apontador laser, que fica melhor até. Então, nós estamos falando nessa faixa de comprimento de onda aqui. Os equipamentos que nós hoje temos trabalhado, nós abrangemos até um pouco da faixa do visível e um pouco também da faixa do infravermelho médio, para poder dar uma gama maior de informação que vai ser utilizado na parte de calibração. Aí, quando eu entrar na calibração, eu entro em detalhe o porquê dessas faixas, tanto abaixo como acima do infravermelho. O que se percebeu também, em 1880, foi um experimento em que até então se pensava, por causa daquela separação do arco-íris, se pensava que nós tínhamos esses comprimentos de onda muito só no que nós enxergávamos, mas William Herschel ele percebeu que existia uma certa energia proveniente de uma luz que não era vista, né, ou seja, uma luz que não era vista naquela difração, mas que ela era percebida através, por exemplo, de um termômetro. Então, foi aí onde que surgiu, então, essa definição do infravermelho, dessa energia que não era vista, mas que tinha uma presença ali. Com isso, o que também vemos é que a interação do infravermelho com as moléculas. As diferentes substâncias, elas têm as suas ligações químicas ali. Então, nós temos algumas ligações iônicas, com valentes, metálicas e as pontes de hidrogênio. O interessante é que cada uma dessas ligações, elas têm também uma certa rigidez ou movimento, né? Então, ligações iônicas, elas são muito rígidas, elas são muito fortes. Então, você precisa de um nível de energia muito maior também para poder fazer um rompimento ou fazer com que elas vibram ou até mesmo que elas possam se separar ou quebrar. Então, aí onde entra níveis de energias mais baixos, abaixo do visível, inclusive, ultravioleta, consequentemente, ou até mesmo a ação de energias muito maiores, como é o caso quando se utiliza um ICP, como já foi comentado, ou até mesmo uma absorção atômica, onde você aplica uma energia tão forte que você rompe ou você chega a fazer com que o elétron saia de uma camada e essa excitação que ocorre ali, ele consegue ser determinado. O infravermelho próximo, ele não tem essa quantidade de energia suficiente para isso. Então, ele vai conseguir somente atuar em ligações, por exemplo, com valentes ou ligações de ponte de hidrogênio, aonde você, com aquela energia que tem no infravermelho, você consegue fazer exatamente o que está aqui na apresentação, movimentos de extensão, retração ou movimentos para frente e para trás, rotacionais, que é, então, uma parte do estudo da química que nós chamamos de espectroscopia vibracional. Normalmente isso acontece, as ligações covalentes são muito comuns em ligações com cadeias carbônicas, por isso que falamos que o infravermelho próximo ele tem uma atuação muito forte em compostos orgânicos, né? Mas, entretanto, tem alguns compostos que têm suas ligações covalentes também, que não são formados por cadeias carbônicas e, portanto, daria-se também para poder analisar com o infravermelho. O interessante do infravermelho próximo é que, como é um estudo vibracional, nós temos regiões que nós chamamos de regiões de Overtone, onde caracteriza certas ligações ali. Então, nessa daqui é a relação entre os compostos e os devidos comprimentos de onda. Então, você tem ligações CH2, CH3, CH ou até mesmo de CO, NH2 ou NH2, que são ligações, então, que podemos fazer as suas relações diretamente com proteína ou até mesmo com certos aminoácidos e até mesmo a presença de água, né, nesses compostos. O importante nesse caso é
que, dependendo da atuação do produto que está sendo apresentado para o equipamento, seria bom nós termos uma faixa mais ampla para poder fazer distinções e não, então, ter certos acavalamentos, vamos dizer, né, entre absorção de compostos diferentes no mesmo comprimento de onda. Isso daria um sombreamento e provavelmente causaria ali um erro analítico. Então, para isso, acaba-se sendo interessante ter, então, faixas, por exemplo, distintas, como aqui o caso da água mesmo, né? Você tem 4 pontos diferentes, cada um deles em comprimentos, mas você pode perceber que, às vezes, você pode ter em um determinado comprimento a presença de um outro composto que pode sombrear a absorção dessa molécula de água. Portanto, então, ter a presença de outros pontos de referência auxiliaria para você poder realmente fazer uma correta detecção e quantificação da quantidade de água do composto. A mesma coisa acontece com os outros compostos distintos ali. Então, tudo vai depender um pouco do tipo de amostra que nós vamos estar apresentando para o equipamento e o parâmetro que nós desejaríamos estar analisando aqui. Fora isso, existe também a apresentação. Como que eu vou apresentar a amostra para o equipamento, né? Então, aí nós chamamos de geometria, né, do instrumento. Essa parte é importante porque, no caso de um NIR, nós temos alguns tipos de geometrias. Mas, antes de mais nada, precisamos entender uma construção básica. Então, a construção de um equipamento seria ter uma fonte luminosa, ela tem que estar interagindo com a amostra, consequentemente, depois fazendo a separação da energia que foi absorvida para que passou, que foi refletida, aí vai depender do tipo de construção do equipamento. Nós podemos separar eles nos devidos comprimentos de onda, e após isso colocamos, então, um sensor para poder ser sensibilizado a essas variações de energia desses comprimentos de onda, e aí gerar, então, uma informação palpável para nós, que seria, então, um espectro dessa amostra. Como eu falei, essa seria o conceito básico de um equipamento. Entretanto, eu tenho, por exemplo, uma construção que nós chamamos de reflectância, onde, na realidade, a fonte de luz, ela emite contra a amostra, parte dessa energia luminosa ela é absorvida na amostra e parte dela é refletida de volta para o equipamento. E depois de refletida, aí é feito o tratamento da energia dela ali para poder separar os comprimentos de onda e mensurado através do detetor. Existe alguma desses tipos de construção que é dessa forma que eu comentei, que é o que eu chamo pós-dispersivo, ou seja, eu faço a inserção da luz integral, branca, na amostra, e depois eu faço a separação dos comprimentos de onda, ou eu posso fazer antes de inserir na amostra. Então, a fonte luminosa bate num sistema que difrata ou separa os comprimentos de onda, e cada comprimento de onda impacta na amostra e depois ele é refletido para o sensor. Essa é um tipo de construção também. Uma segunda construção que existe é a construção por transmitância. Então, essa é a fonte luminosa. Na realidade, eu não estou vendo o quanto foi refletido, mas sim o quanto da energia passou através da amostra. E aí, novamente, eu posso fazer ela também, a difração da luz antes de passar pela amostra, ou eu posso fazer a difração pós ela passar pela amostra. Nesse caso aqui, quais são as aplicações, né, de uma e de outra, usar uma reflectância e uma transmitância? Vai depender um pouco de granulometria, como que você tem a apresentação da amostra ali na frente. Então, normalmente amostras que são muito heterogêneas ou que têm uma granulometria grande, ela não é finamente particulada, é interessante utilizar uma reflectância ou, na realidade, quando é muito heterogênea, é importante usar uma transmitância, e quando usamos amostras mais homogêneas, aí se usar uma reflectância. Essa é
É um conceito inicial que nós utilizamos para definir um tipo ou outro. Entretanto, por exemplo, produtos lácteos, nós temos uma situação interessante, porque, às vezes, visivelmente, podemos enxergar e achar que é homogêneo. Por exemplo, um queijo, né? Podemos achar que a massa ali do queijo, ele é totalmente homogêneo, porque vemos uma superfície única ali. Entretanto, você pode, olhando mais em detalhe, pode ter certos glóbulos de gordura distribuídos naquela superfície. E se você só fizer a leitura pela reflectância, pode ser que você não tenha uma abrangência completa da amostra que você está apresentando para o equipamento. Nesse caso, às vezes, é mais interessante utilizar uma transmitância para esse tipo de produto, para poder, então, atravessar a amostra e conseguir, então, mensurar esses glóbulos que estão dentro da massa da amostra apresentada para o equipamento. Uma outra construção, e essa mais utilizada, às vezes, para equipamentos de processo, é o que nós chamamos de transmitância lateral. Na realidade, a ideia é a fonte de luz emitir a energia para dentro da amostra, ela tem uma certa quantidade de penetração, e dentro disso existe uma interação lateralmente desse corpo de amostra, e eu capto novamente o retorno dela para dentro do equipamento. Esse é um sistema que utilizamos. Isso facilita bastante, porque eu mantenho, principalmente, a distância ótica da instrumentação fixa. Um pouco diferente, às vezes, quando estou trabalhando com equipamentos de processo, em que eu tenho, num lado, uma sonda de emissão de luz e, do outro lado, uma sonda de recepção de luz, onde eu tenho que ajustar, às vezes, essa distância entre uma sonda e a outra dentro de uma tubulação. Consequentemente, isso me altera fluxo, o que pode me causar um turbilhamento dentro da amostra, da tubulação, o que causa um ruído durante as leituras que eu tenho com o equipamento. Aí, bem, os pontos para nós podemos definir uma escolha adequada de um equipamento. A primeira coisa que precisamos pensar é sobre conceito de calibração, né? Eu acho que a calibração é um dos pontos principais a analisarmos, né? Por quê? Como eu comentei, é um método secundário. Então, quando nós estamos pensando em um método secundário, uma coisa muito importante a pensar é: qual é o meu método de referência? Qual é a precisão do meu método de referência? Porque o NIRS ele vai refletir exatamente esses mesmos erros, né? A vantagem é que, dentro de um laboratório, né, você tem alguns erros que são secundários ali, que não é só da metodologia, mas existe um erro proveniente do erro humano. A vantagem no NIRS, nesse caso, é que eu reduzo esse erro humano por ser uma máquina que está fazendo a leitura. Um segundo fator que eu acabo utilizando para reduzir o erro é a preparação de amostra. Normalmente, um método de referência necessita que você prepare a amostra antes para poder fazer a análise. Às vezes, fazer uma digestão, ou às vezes fazer uma hidrólise, ou fazer um ataque químico, primeiramente, ali, ou até mesmo uma queima. Então, e pesagens, então isso tudo pode causar certos erros que são agregados à metodologia de referência. O NIR, como você pode apresentar ele de uma forma direta à amostra, você evita esses tipos de erros. Entretanto, eu ainda estou atrelado à metodologia de referência. E a calibração, nada mais, nada menos, é o quê? Eu apresentar para o aparelho os espectros da interação daquela estrutura molecular, ter para cada uma desses espectros um resultado de laboratório confiável, e aí eu vou montar uma relação entre os dados matemáticos que eu captei desse espectro versus o resultado de concentração, e eu vou criar, então, um algoritmo, que é um modelo de calibração. Por que não é algo diretamente proporcional
Porque, na realidade, eu estou analisando aqui vários comprimentos de onda para eu poder interagir ele e correlacionar com o resultado de referência. Após eu ter essa construção desse algoritmo ou desse modelo de calibração, o equipamento, nada mais nada menos, ele vai fazer o quê? Capturar novas informações espectrofotométricas, aplicar agora esse modelo de calibração, esse algoritmo, e aí eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou ter, então, o resultado de laboratório. Na realidade, é uma predição, né, do resultado de laboratório. Então, eu faço exatamente o caminho inverso. Por isso, quando se monta uma calibração de infravermelho próximo, é importante nós termos a confiabilidade do resultado de laboratório, bem como também temos uma padronização de como vamos capturar essa informação espectrofotométrica. Nesse caso aí, nós temos diferentes tipos de modelos de calibração. Temos modelos de calibração PLS, PLS modificada, temos calibrações de local e calibrações com rede neural artificial. Tem uma parte de um outro palestrante que vai falar um pouco também sobre quimiometria, né? Então, isso daqui exatamente são modelos matemáticos de regressões aplicados geralmente em quimiometria, né? Então, nesse caso de cada uma dessas regressões, nós temos umas definições. As PLS e PLS modificadas, elas são regressões de calibração, são métodos de calibração para modelos um pouco mais lineares. A local é um tipo de calibração ou um modelo matemático onde eu estou aplicando dados não lineares, mas eu localmente ou em certas regiões desses grupos de amostra eu aplico modelos lineares. E agora, a NN, ela é realmente um modelo matemático totalmente não linear. Então, nesse caso, cada um desses modelos tem algumas especificidades, que são, por exemplo, quantidade de dados matemáticos em termos de quantidade de amostras que são utilizadas para desenvolver cada uma dessas calibrações. As PLS necessitam de menos quantidades de amostra, as locais e as ANN necessitam de mais de 1.000 amostras, por exemplo, para poder ser desenvolvida uma calibração. Agora, outras avaliações para nós definirmos o sistema NIR. Então, aquele algoritmo matemático, como ele trabalha com dados pontuais de comprimento de onda por quantidade de energia absorvida, para nós, quanto mais dados matemáticos que se cria esse espectro, para nós é melhor, porque isso vai dar uma acuracidade mais forte da análise. Então, por exemplo, um equipamento que possa ler com uma resolução de 0,5 nanômetro significa que eu tenho 4 vezes mais informação do que, de repente, um modelo anterior que nós tínhamos, que utilizava 2 nanômetros de resolução. Então, esse daqui é um caso bem importante, que nós melhoramos a performance de resolução da separação da luz para podermos ter informações mais detalhadas do espectro e, consequentemente, então, melhorarmos a aplicação dos algoritmos matemáticos. Com isso, nós conseguimos também melhorarmos o conceito mecânico da máquina, do monocromador. Isso fez com que nós tivéssemos uma robustez ótica. Isso faz com que o equipamento, por exemplo, se mantenha até estável por muito mais tempo, sem ter variações no seu nível de energia, de absorção. Nós conseguimos padronizar de fábrica todos os equipamentos, então, cada equipamento que sai da fábrica consegue ter o mesmo resultado de absorção de luz e emissão de luz, garantindo, então, essa robustez ótica, o que possibilita o próximo ponto de análise, que é a transferibilidade. Ou seja, eu conseguir desenvolver uma calibração num equipamento e poder transferir essa calibração sem necessidade de fazer correções de um equipamento para o outro.
Então, isso já é algo possível com os equipamentos que nós temos hoje no mercado nosso, é ter um equipamento master e depois eu clono os outros equipamentos, sendo ele do mesmo modelo. E aí, o que nós temos de atualizações hoje no mercado? O que nós estamos difundindo mais hoje para os nossos clientes e parceiros. Uma delas é a parte de serviços digitais. Isso tudo só foi possível por causa daqueles pontos que eu comentei agora há pouco. Robustez ótica, melhoria de precisão, de leitura de comprimento de onda, a transferibilidade. Por quê? Hoje nós conseguimos, então, com os diferentes equipamentos, fazer um gerenciamento deles, possibilitando uma conectividade, possibilitando um upload e download de dados né, do equipamento e gerenciamento. Visto que os equipamentos agora eles estão mais padronizados, nós conseguimos agora fazer remotamente todos esses tipos de serviço. Consequentemente, eu também tenho a possibilidade de aproveitar muito mais agora as informações que vêm do instrumento. Então, eu posso monitorar a performance desse instrumento de uma forma melhor, que antigamente haveria necessidade de você ter padrões e referência, levar esses padrões, fazer o check-up desses padrões em cada equipamento que está ali no cliente ou está em cada fábrica, e hoje já não necessita mais, porque você tem padrões de verificação interna, que, consequentemente, pelo equipamento estar mais padronizado, esses valores, eles são também padrões, né, são valores especificados, e aí você pode fazer remotamente todas essas verificações. Além de que tem alguns modelos de equipamentos agora que nós já conseguimos colocar sensores internamente dentro deles que monitoram todas as partes móveis ou até mesmo temperaturas de partes que possam sofrer com variações mais drásticas. Então, por exemplo, um equipamento de NIR, como esse que eu estou apontando, eu tenho sensores que monitoram a temperatura da lâmpada, a temperatura do monocromador, né, do sistema de difração de luz, temperatura do detetor. Consequentemente, com isso, eu consigo verificar se a refrigeração do equipamento está adequada ou não com essas informações. Com um outro equipamento, como o equipamento que é de infravermelho convencional, por transformada de Fourier, um FTIR, eu tenho sensores nas bombas, tenho sensores no sistema de cubeta dele, para poder monitorar até o desgaste interno da cubeta, e com isso, todas essas informações podem ir para um sistema de rede, e com isso eu posso fazer previsões de parada da máquina para fazer uma manutenção antes de ter uma parada emergencial. Fora isso, eu consigo fazer um gerenciamento centralizado das máquinas. Então, por exemplo, um cliente ou uma empresa que tenha, por exemplo, 3 fábricas. Normalmente, o fluxo de trabalho deles seria ter laboratórios para mandar essas amostras para o laboratório e depois retornar os resultados para elas e ajustar os devidos níveis. Hoje, como que poderíamos fazer? As mesmas 6 fábricas, eu posso definir um equipamento padrão, os resultados e amostras vão para um laboratório, ajusto esse equipamento, clono os outros 2 e, consequentemente, eu tenho como garantir que as outras fábricas elas estão trabalhando igualmente como esse equipamento padronizado. Isso acaba me gerando, né, uma redução de custo laboratorial, em termos de análise de referência, bem como também posso aperfeiçoar e melhorar o controle de qualidade, de forma que eu posso configurar esses equipamentos e gerenciar eles de forma remota, permitindo o acesso de dados de uma forma mais centralizada, ou seja, ter uma pessoa de supervisão centralizada para todas as 3, fornecer uma configuração remota desses equipamentos de acordo com procedimentos operacionais padrão especificado pelo cliente. Ou seja, eu posso ter uma situação que eu já vi no mercado, as empresas terem, por exemplo, equipamentos como os nossos em 3, mas cada uma delas sofrendo ajustes distintos. Essa fábrica vai falar que o resultado do produto está em X,
só que quando esse produto vai para outra fábrica, esse daqui falar que é Y. Com esse tipo de sistema, eu consigo fazer com que todas elas se falem o mesmo idioma. E fora isso, eu consigo manter uma segurança das informações, protegendo os dados todos dentro de backups automáticos e configuração, que é então já o que nós estamos pensando na indústria 4.0. E agora, poder pegar toda essa parte digital e levar para dentro da linha de processo. É um outro ponto que nós estamos trabalhando fortemente em desenvolver junto aos nossos clientes hoje. Então, nós podemos pôr um NIR que possa estar acoplado na linha de produção. Então, eu não vou ter retiradas de amostra ali, eu vou ter um menor tempo de leitura, porque o equipamento constantemente vai estar lendo ali, monitorando. Eu consigo, com isso, detectar tendências de alteração da produção e do processo e ajustar essas alterações que possam vir a ocorrer. E aí, com isso, eu tenho uma visualização melhor da realidade do que ocorre no processo. Consequentemente, onde eu teria um desvio maior, vamos dizer, eu teria um limite de aceitabilidade mais amplo, eu consigo reduzir isso, estreitar ele, deixar ele mais preciso e trazer ele mais próximo do meu objetivo de produção. Isso vai fazer com que exista uma redução das perdas operacionais da produção da empresa. E hoje, como eu comentei sobre os equipamentos estarem mais com sensores e monitoramentos ali, nós chamamos isso, então, de Smart Analytics, ou seja, eu ter instrumentos inteligentes que possam me fornecer não só os resultados, mas me fornecer mais dados ali para poder acompanhar a performance desses equipamentos, juntamente a essa parte de conectividade, monitoramento remoto. Eu consigo, inclusive agora com os equipamentos de processo, fazer validações automatizadas, ou seja, cruzar a informação com o equipamento de processo estar lendo, tirar uma amostra após a leitura do equipamento de processo para levar para o laboratório, ler num equipamento nosso de laboratório e esse resultado aqui, que é um reflexo da análise de referência, vir para a nuvem e ajustar novamente o equipamento de processo. De forma, então, que aqui, onde nós teríamos uma conversa mais ruidosa entre as pessoas de produção versus as pessoas de laboratório, né? Às vezes essas duas pessoas, elas têm um certo ruído nas conversas, porque aqui interessa saber como está o processo, aqui nós queremos saber quanto estamos errando ou qual é a precisão. Então, aqui a gente consegue, começamos a reduzir esses ruídos aqui. E fora isso, nós temos, então, gerentes de planta e o corporativo vendo a fábrica tendo uma produtividade maior. Fora isso, podemos fazer updates de software de forma mais ágil, né? As validações de performance com acompanhamento de um especialista nosso também de forma mais ágil, e notificações de necessidade de parada programada, sem ter, então, uma surpresa durante o processo. Então, esse é o que nós hoje estamos trabalhando mais fortemente e que chamamos de Smart Analytics. Isso é o que eu queria apresentar para vocês. Dentro desse contexto, assim, gostaria só de informar que esses equipamentos, eles estão para a área de segmento de laticínios, podendo fazer desde bebidas lácteas, leite in natura, até mesmo produtos mais sólidos, como queijos, ou viscosos, como um requeijão também. Então, assim, existe uma gama bem ampla de utilização. No caso dos equipamentos para NIRS, nós estamos pensando mais nos produtos como queijo, manteiga, requeijão, iogurtes muito viscosos. Então, assim, são pontos onde a gente consegue colocar um equipamento desse tipo, tá bom? E estou aberto, então, às perguntas agora e queria agradecer novamente a atenção de vocês aqui durante o evento.